Oi, tudo bom? Hoje eu quero me aprofundar em algo que eu falei há algumas semanas, talvez até alguns meses atrás, que é áudio. Só que hoje eu quero falar mais especificamente sobre microfones, a diferença entre os microfones, os tipos de microfones, como você pode usar esses microfones. Enfim, eu devo falar que eu não sou nenhum especialista em microfone, na verdade eu não sou nenhum especialista em nada que eu falo aqui, são só coisas que eu tenho curiosidade de procurar, de entender um pouco mais para trazer uma qualidade um pouco melhor para isso aqui que eu faço. Eu vou falar basicamente sobre uma característica específica dos microfones, o seu padrão de captação ou a sua polaridade. De acordo com um artigo escrito pelo Fábio Mazeu, que é um engenheiro de mixagem e produtor musical, o padrão de captação de um microfone define como o microfone capta o som à sua volta. É a forma de mostrar como o microfone escuta os sons, quais posições estão bloqueadas e quais têm a melhor captação. Então hoje eu vou falar basicamente sobre os padrões de captação, sobre as polaridades de cada microfone. Começando por um microfone muito comum, que são os microfones cardioides, que são microfones, aqueles microfones de estúdio, aqueles microfones condensadores. Como que ele funciona? Vocês estão vendo aqui qual é a polaridade desse microfone, e esse microfone basicamente ele capta só o que está na frente dele. Ele tem essa angulação de captação de quase 180 graus e tudo que está atrás, o que tiver um pouco mais do lado, um pouco mais distante, ele vai anular. Eu tenho um microfone desse, um microfone condensador que é cardioide, que é esse microfone aqui que é o BM800. Ele é um microfone que ele usa um cabo XLR que entra aqui no microfone e ele vira P2 para você plugar no seu computador e poder usar ele com a maior facilidade do mundo. Provavelmente não dá para ver, mas aqui dentro ele tem uma bolinha aqui com vários furinhos que é onde ele vai usar para captar o áudio. Então basicamente o que tiver nessa área aqui dele, ele vai captar, mas o som que vier daqui de trás, ele não vai captar, ele vai praticamente anular esse som. E esses microfones são comuns para gravação de estúdio, quando você quer gravar dublagem, música. Hoje em dia nas lives as pessoas usam muito esses microfones. E esse aqui é muito bom porque ele é uma alternativa bem barata. Ele é um microfone que custa em torno de R$200. Eu paguei, se eu não me engano, R$200 nesse. O meu ele veio com essa espuma aqui, ele veio com um suporte aranha, que é o suporte que segura ele. Ele veio com um braço articulado para eu poder mexer ele na minha frente. Então veio o pacote completo por um preço barato e ele tem uma qualidade boa. E junto com esses cardioides, a gente tem uma versão um pouco melhor deles. São os super e os hipercardioides. Esses dois ele tem a área de captação um pouco reduzida. Eles são mais para você falar mais perto do microfone, para não vazar nenhum som externo. Só que isso faz com que a parte de trás, a parte oposta da captação, tenha um pouco de vazamento de áudio, que é meio que para compensar essa área reduzida que você tem na frente. Então, se você tiver alguém falando muito próximo do microfone logo atrás dele, essa voz vai ser captada também. Mas como num podcast, numa live, num estúdio, você não vai ter ninguém falando muito próximo do microfone na parte de trás, então não tem muito problema isso. Basicamente, esse microfone faz sua voz ficar mais limpa e ter menos ruído, o que é uma coisa muito positiva. Só que o ponto negativo é que ele é muito mais caro que, por exemplo, esse BM800 que eu mostrei. Daí a gente tem os microfones omnidirecionais. Como o próprio nome já diz, eles captam em todas as direções. Sim, são microfones que captam em 360 graus. Então se você falar na frente dele, se você falar do lado dele, se você falar atrás dele, ele vai captar a sua voz da mesma forma. E por ele ser omnidirecional, isso faz com que a mesma coisa que é o ponto positivo dele seja o ponto negativo. Porque ele vai captar tudo que tem. E é literalmente tudo, ele não vai anular nenhum som. E daí a gente vai para um outro microfone que é bem interessante e diferente, que é o microfone Figura 8. Esse microfone é bem interessante para podcast. Como vocês podem ver aqui, ele é um microfone que ele capta a frente e atrás. Ele capta diretamente na frente do microfone e diretamente atrás do microfone. Mas ele não capta nada dos lados. Então, se a gente tiver um podcast onde as pessoas estão sentadas muito próximas uma das outras, esse microfone é bom porque é só um microfone que vai captar a voz das duas pessoas. E aí agora a gente vai para o último microfone, que é esse microfone que eu estou usando aqui na minha frente, que são os microfones shotgun, que eles são extremamente direcionais.
Os microfones shotgun são os microfones que normalmente a gente bota em cima das câmeras, ou são os microfones no cinema conhecidos como microfone boom. Mas esses microfones são microfones grandes para captar som em estúdios de televisão, para captar som em filmes. São microfones shotgun, e esse microfone aqui que eu uso para gravar os meus vídeos, esse Rode Video Mic, ele é um microfone shotgun também. Óbvio, são de qualidades diferentes, de tamanhos diferentes, mas são dois microfones shotgun que funcionam da mesma maneira. Como vocês podem ver, eles são microfones extremamente direcionais. Então eles vão captar exatamente aquilo que está na frente, rejeitando os sons que vêm do lado e os sons que vêm de trás, através do cancelamento de polaridade ou cancelamento de fase. E como eu disse, esses microfones são bons para gravar esses vídeos assim. Eu estou diretamente na frente da câmera, ou para gravar as cenas de filmes, para gravar shows de televisão, todas essas coisas. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.